Projeto Marxismo Cultural, os desafios da Igreja e Família Contemporânea. Você vai acompanhar uma matéria excelente agora, mas antes, quero pedir sua ajuda. Se inscreva aí no canal, dá o seu joinha, o seu like, participe com a gente. Muito bem, nós estamos aqui hoje em um momento descontraído para falar um pouquinho sobre marxismo cultural e os desafios da Igreja e Família Contemporânea. Para isso, eu convidei para participar com a gente aqui nesse roteiro, em um dos capítulos da obra Marxismo Cultural e os Desafios da Igreja Contemporânea. Convidei aqui o pastor Luiz e nós vamos puxar um pouquinho aqui do seu conhecimento, vamos sugar ele aqui hoje, um aqui, para a gente conversar um pouquinho. Ele que é formado em contabilidade e, em especial, aí é o nosso diretor do DEFAM, Departamento da Família no Estado do Paraná, não só no Estado do Paraná, mas onde compreende os braços da nossa grandiosa CIADEP. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor José, que alegria, que satisfação estar participando desse bate-papo gostoso, falar de um tema que nos motiva, falar de família e falar para a família sempre foi um combustível que nos move, e a gente está participando do seu programa com certeza. Vamos estar também junto contigo aprendendo, e aquele que está nos acompanhando, que irá acompanhar esse vídeo, com certeza também vai ter a oportunidade de compreender um pouco mais dessa situação, do que vive a sociedade pós-moderna, de um tema tão interessante, as influências do marxismo na família contemporânea. Maravilha, tivemos aí então a participação já, a saudação do nosso muito digno, ilustríssimo aí, pastor Luiz Carlos, meu amigo, particular amigo, uma pessoa maravilhosa que nós temos no estado do Paraná. Vale lembrar que é um braço forte na nossa gloriosa CIADEP, né? E com alegria aqui junto aqui para participar desse nosso bate-papo hoje sobre o marxismo cultural, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Ediane, psicóloga, tem outras formações e é uma pessoa com conhecimento vasto, e a gente não podia deixar de ter uma pessoa com esse conhecimento na área da família, principalmente na área da psicologia, para a gente sugar um pouquinho aqui esse conhecimento. Irmã Ediane, Pai do Senhor. A paz do Senhor, pastor José, que alegria poder estar aqui hoje nesse momento tão ímpar para nossas vidas, nesse programa de tão grande alcance, né, para as famílias de todo o nosso território nacional. Falar de família é algo muito importante, muito pertinente para os nossos tempos, e falar do tema da família é algo realmente de grande relevância aos nossos dias atuais. Muito feliz em poder estar aqui, juntamente ao lado do meu esposo e dessa figura tão importante que é o pastor José, com esse campo vasto também de conhecimento. Vamos aqui estar juntos aprendendo e somando aí para levar um assunto tão importante aos nossos lares. Meu povo do Brasil, do Paraná, pastorado todo o Brasil, aí, os nossos presidentes de campos eclesiásticos, pastores auxiliares, enfim, toda a cúpula aí da nossa grandiosa CIADEP, a gente aproveita nesse momento que esses personagens aqui, eles são muito importantes para o Estado, eles são os diretores aí do Departamento da Família, o famoso DEFAM, né, pastor Luiz? DEFAM, Departamento da Família. Você pegou um trabalho difícil, não é fácil trabalhar nessa área, né? Nós entendemos, pastor, que a família como um projeto essencial que muda a vida do ser humano, e ter um espaço como esse, a gente poder falar sobre isso muito nos enobrece. Porque se estamos aqui, porque por trás de nós tem uma família. Se o ser humano constrói uma história, é porque existe uma família. É muito fantástico isso. Que maravilha! E vamos aproveitar aqui, porque o pastor Luiz, ele tem essa função no Estado, no Departamento da Família, e é um departamento que, se for levar à risca, é muito trabalhoso, mas, por outro lado, é um trabalho glorioso. E nós vamos falar aqui um pouco hoje, alguns tópicos assim mais ou menos, é claro que são recortes, né, da nossa matéria, do que nós vamos falar, como, por exemplo, a agenda de gênero, que nós vamos abordar aqui o marxismo. Não tem como fugir. Eu queria abordar pontos aqui do marxismo cultural, porque hoje a família está sendo alvo, eu diria assim, o alvo primário do comunismo, né, da ação do marxismo hoje no mundo. Lembrando que nós estamos falando de marxismo aqui hoje, não só do ponto de vista de partido político, não. Nós estamos falando de marxismo aqui
do ponto de vista de ideologia comunista, aquilo que de forma sorrateira vem solapando as bases das famílias. E as pessoas não percebem, porque o conhecimento filosófico profundo do assunto, uma minoria tem e não percebe o que está acontecendo. Mas eu estou aqui com personagens aqui com formação superior, com experiência na área, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a agenda de gênero, né? Temos também a origem do marxismo, não vai dar tempo para a gente falar tudo isso aí, a família como um ente opressor do ponto de vista do comunismo. Se vocês prestarem atenção, hoje no Brasil a gente já percebe isso, né? Que esse movimento do socialismo comunista, do comunismo tentando abocanhar o Brasil, né? Pondo os seus tentáculos, as suas garras, a gente percebe que tudo que é do ponto de vista de construtividade familiar está sendo desconstruído. Isso é triste, muito triste. Para a gente que é pastor, a gente que lida com o povo e trabalha com a formação das pessoas, tem dia que dá vontade de chorar quando a gente cai na real de ver uma mídia tão controvertida, uma mídia que distorce tudo aquilo que deveria ser falado com verdades no e cru para o povo, né? Tem sido distorcido, e quando se trata da família é um problema, né? Então a família, do ponto de vista do marxismo, como ente opressor, né? Talvez você tenha dificuldade de compreender isso no primeiro momento, mas na sequência vai entender. No caso da filosofia de Karl Marx, quando ele vai dizer que matrimônio é igual a patrimônio, né? Logo, a família é um processo endêmico, é um processo ruim, e tudo isso a gente precisa falar um pouquinho. A inversão do patriarcalismo para o matriarcalismo, né? Você pode ver que o marxismo trabalha isso, tira a autoridade paterna, aquela visão bíblica, a estrutura daquele pai provedor, aquele pai que tem o papel de proteger, e ele fica mais ou menos parecido um pouco da corte na família, e até pelos desenhos que parecem tão ingênuos, né? Tudo isso nós vamos falar daqui a pouco, né? Assistindo, por exemplo, uma Peppa, por exemplo, você observa ali, engendrado na ideia ali, a visão do matriarcalismo. Então, nós vamos aqui puxar aqui um pouco a doutora aqui para nós falarmos um pouquinho. Outro elemento que nós vamos pensar aqui sobre as doutrinas, a doutrinação da nova geração aí nas escolas, desde o maternal até a universidade, aí advindo aí dos discípulos do marxismo, desde a escola de Frankfurt, aqui é uma gama de escritores, né? Poderia citar aqui com a irmã aqui, falando um pouquinho sobre Simone de Beauvoir, que uma mulher que lê Simone de Beauvoir, o primeiro e segundo sexo de Simone de Beauvoir, ela fica quase impossível de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, porque o livro deturpa totalmente a conduta do ser do gênero feminino e acaba criando um mal-estar, um atrito ideológico entre o gênero masculino e o feminino, né? Quem já leu Simone de Beauvoir sabe o que eu estou dizendo, e é uma das matérias que está inserida no livro, Marxismo Cultural. Então nós vamos lá. Primeiro, pastor Luiz Carlos, lembrando aqui, o pastor Luiz Carlos é vice-presidente da Assembleia de Deus em Umuarama, é ali um braço forte ali do campo, daquele lindo campo, daquela linda cidade, Umuarama, do nosso muito digno presidente da convenção, pastor Percy Fontoura, e nos dá honra de estar aqui hoje com a gente nesse momento tão especial, falando aí para o canal Teologia em Foco e também para as nossas redes sociais, aí, o programa Voz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o programa Voz da CIADEP, né, que vai pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Pastor, me fala um pouquinho sobre a sua função como diretor do DEFAM, seus projetos, o que você gostaria de fazer, quais seriam os seus sonhos, que a gente nunca cumpre tudo, né? Até porque falta recurso, né? Mas diga um pouquinho vocês dois aí sobre o trabalho de vocês dois no estado do Paraná. Vocês são um casal maravilhoso, simpático, inteligente, muito educado. Pensa num casal fino, está aqui, olha. Aqui a fineza chegou aqui e parou. Trata a gente com toda a fidalguia, com toda a honra, e eu me sinto muito bem com vocês. Pastor Gessé, eu vejo que quando nos foi confiado tão grande responsabilidade, nós entendemos que existia um desafio pela frente. Falar de família, cuidar de família,
Você falou de sonhos há pouco, né? Lógico que todo projeto tem as suas aspirações. E o nosso desejo, enquanto responsáveis, né, pelo departamento da família, é que cada igreja, cada congregação tivesse, no mínimo, um olhar de escuta. Nós observamos que se a sociedade existe, porque existe uma família, essa igreja, aliás, existe porque existe uma família. Porém, nós observamos que a responsabilidade é grande porque o mundo globalizado toma uma proporção e se avoluma cada dia os problemas, que, em via de regra, a igreja no sentido, não no sentido igreja adoração, mas no sentido igreja que resolve problema, no sentido igreja que acolhe, como ente social, nós observamos que a igreja nem sempre está preparada para abarcar toda essa gama de problemas que tem surgido dentro do contexto de família. E isso não exime, não exclui quem é do contexto religioso ou não. O problema de família está arraigado em todo o segmento social. E então um sonho, uma aspiração que a gente teria é que pudesse ter uma sensibilidade por parte dos nossos líderes, dos nossos pastores, e realmente olhar assim com um olhar afinco. Vamos olhar um pouquinho mais com um olhar mais autêntico, mais dinâmico, mais profissional para o tema família. Não fazer como que a gente observa que transferir tudo para que Deus resolva. Não, Deus resolve, a hora que isso passa. Não, nem sempre assim. Até porque tem coisa que é para nós resolver, não é para Deus? Exato, se não fosse assim, Deus não teria confiado aos homens tão grande Por missão. exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não foi lá pôr a mão na pedra, ele falou tirar a pedra. Tira. Faça por parte, né? Exato. Mas eu gostei que minha esposa, como aspiração, né, como batalhadora, que vive esses meus dilemas, pudesse compartilhar então com os ouvintes como é necessário a gente parar e falar um pouquinho desse tema tão importante que é a família. Só uma adenda aqui antes da doutora falar. Esse programa, essa gravação aqui, esse momento, nós vamos para a Rádio FM também, Gospel FM, e eu queria que vocês que assistem o programa Voz da CIADEP, em todo o estado do Paraná, no Brasil, no mundo, através da rede mundial de computador e no mundo da internet, eu queria que vocês sempre pensassem nesses dois personagens aqui, nesse casal, nesse par especial aqui, que faz um trabalho lindo para o nosso Paraná e que tem muita coisa. Porém, os sonhos deles se limitam nas nossas condições, às vezes, nos nossos esforços. Antes dela falar, deixa eu te perguntar ainda antes, você encontra dificuldade com alguns líderes que faz corpo mole, que não abraça o projeto, o sonho, assim? Ou todos abraçam legalmente? É um mar de rosas esse negócio aí? Eu entendo que mar de rosas não existe, porém, se tivesse um apoio maior, um interesse maior, também teríamos resultados maiores, né? Não temos fórmula mágica, não temos... A proposta é simples. Abra um espaço para que comente sobre isso. É só isso. Nós temos no estado do Paraná, a gente vê que nós somos uma equipe forte. Nós tivemos um fórum da família do estado do Paraná, foi o primeiro. Nós reunimos lideranças do Paraná inteiro. E a gente observou que, como se pequenas brasas estivessem esperando um apoio para que essas brasas se tornassem uma grande fogueira. Isso só depende dos nossos líderes querer. Nossos grandes mestres, nossos patronos aí no estado do Paraná todo, né? Os líderes, às vezes o departamento quer fazer um grande trabalho, mas às vezes precisa um pouco de, no mundo secular, na área da política, diz vontade política para resolver algumas coisas, né? Dentro do campo eclesiástico, a gente precisa também ter essas vontades, né? Vontades gestora, vontade de desenvolver determinados projetos. Mas vamos lá, ele te deu a palavra, eu tomei, agora te devolvo. Agora eu vou falar. Como meu esposo já bem colocou, nossos sonhos, nossas aspirações é poder ver em cada campo, cada congregação, cada igreja que compõe o campo eclesiástico da CIADEP, ter líderes, né? Ter uma liderança preparada, capacitada para acolher os sofrimentos, os conflitos, as demandas familiares. Uma igreja composta por família, pastor Gessé. Então, para uma igreja ir bem, para uma igreja estar saudável, essas famílias precisam estar saudáveis. Porque ou vai ser uma família doentia, ou vai ser uma família sadia. E quando a gente eu deparo com o meu trabalho secular, famílias em sofrimento.
que às vezes não encontram, não sabem onde socorrer, onde buscar ajuda, porque já é difícil abrir as dificuldades, né? Seja o problema, seja com o filho, seja ordem conjugal, seja um problema que for que venha assolando as famílias. É difícil você chegar e ter uma pessoa que acolha, sem julgamento, mas que entenda e possa dar uma direção. Então, para nossas igrejas, nosso sonho é esse, é ter realmente trabalhos que voltem com esses temas, que valorizem esses temas e que encontrem lideranças, pessoas dispostas, porque é um trabalho bastante árduo. Não é fácil, porque lidar com o ser humano já é complexo, imagina lidar com a família no seu contexto geral, então não vai ser simples, mas o Senhor capacita, a pessoa tendo vontade, ela vai, né, o Senhor vai dando capacidade e vai buscando também conhecimento secular, né, se apropriando daquilo de ferramentas que vai ajudar e vai poder, e é uma gratidão, a gente recebe uma gratificação muito grande em poder muito obrigado, ou realmente falar assim, olha, aquele conselho, só poder ter escutado as nossas dificuldades nos ajudou a ver melhor após, né, a tempestade. Então, é muito importante você se dispor, é um trabalho bastante árduo e espinhoso, mas de muita gratificação. Mãe, Diane, a minha pergunta que eu faço é o seguinte: ao longo da história, a nossa igreja teve muita deficiência nessa área, de psicólogos, de médicos, de pessoas que já se preparam nessa área, né? Até mesmo na área da jurídica, né? Orientações a nível de igreja. Hoje nós temos vários psicólogos, pessoas como você, que imaginam, eu estou aqui vendo você falar, e eu fico imaginando as mulheres da própria comunidade onde você se congrega, que tem a oportunidade de chegar com uma pessoa que é uma psicóloga, que tem um preparo, chegar e dizer, olha, eu estou enfrentando esse problema. Você é sempre interpelada para resolver determinadas demandas conjugais assim na igreja? Ou é raro isso? As pessoas têm ainda essa barreira de procurar um psicólogo para conversar sobre isso? As pessoas, as famílias, pastor, tá pertinho sofrendo. Você vê isso? A modernidade, ela assola muito a família, né? O inimigo é estrategista em realmente, né, lançar setas, lançar problemas. Guarde bem essa palavra, o inimigo é estrategista. Eu vou aproveitar aqui, Etiane. Vou aproveitar aqui, irmã Etiane, eu vou lembrar aqui de Mateus 13, né? Que dormir com os homens, o inimigo veio semear o joio no trigo. E, infelizmente, nós temos dormido bastante. Mas, de um tempo para cá, os recursos estão chegando. Então, aproveitando esse momento, a gente sabe que muita gente tem resistência. Nós falamos, olha, você está com problema conjugal, por exemplo, além do pastor que pode te ajudar a orar, você também pode buscar um conselho com uma pessoa profissional da área. E hoje nós temos isso na igreja. Então, eu fico imaginando mulheres na igreja poder te interpelar, né? Eu trabalho com família há muitos anos, eu me esmerei muito em psicologia da educação, então hoje eu recebo telefonema, gente de fora me liga, me perguntam, eu não sei o que eles acham, vem quando eu recebo mensagem no meu celular pedindo interpretação de textos, às vezes, pastor, o que o senhor acha disso? Não sei se é das matérias que a gente solta, estou no 8º livro, né? Então as pessoas procuram isso, e eu faço isso com muito carinho quando posso. Essa noite passada mesmo, era madrugada, eu estava respondendo um pastor que estava enroscado num texto, preocupado com a interpretação, e houve um confronto entre outros lá que não se entenderam no texto, e ele estava muito chateado, porque ele estava angustiado. E eu li o texto e procurei dar uma ajuda, um apoio teológico para ele. Então, em se tratando de apoio psicológico, imagina que riqueza que é isso na igreja. Com certeza. Passa a ser uma referência, como o senhor está colocando a tua experiência, né? Entra aí de poder interpretar um texto, a pessoa às vezes... Então ela vai ter uma referência. E não tem sido diferente assim comigo, pastor. Até que quando eu fui buscar a minha formação, eu coloquei, Senhor, eu estou não meramente buscando, né, estudar uma ciência. Eu estudei a minha vida toda pensando na igreja, sabia? Na faculdade, para mim, foi assim. Sim, então eu fui entrar no reino de Deus, né? Ele diz, então me leve, porque assim, é um campo vasto, né? A psicologia, as suas áreas de atuação, mas eu queria sempre que o Senhor pudesse me usar, me levar realmente para aquilo que Ele queira. E isso tem se cumprido, né? Através daquilo que tem vindo em nossas mãos, da minha e do meu esposo. E eu hoje, na sociedade que eu estou ali,
cristã na minha cidade e região, e eu falo assim que Deus tem levado a lugares em todo o nosso estado como uma referência, porque hoje, quando o senhor coloca, se as mulheres acabam com esse olhar, tem porque acabam se necessitando de ter uma pessoa que vai poder ouvir. A pessoa precisa ouvir, pastor, sem ela receber o julgamento, ela precisa só desabafar, colocar suas demandas, as problemáticas que ali estão, que não são poucas, não são pequenas, e poder ser escutada, e aquilo já traz um alívio e poder ser direcionado. Deixa eu até incluir um pouquinho nessa tua resposta aí. Ela tem ficado assim um pouco observando como inclusive esposas de obreiros, de pastores. Eles não te roubam muito ela, não? E roubam. E nos encontros, nas oportunidades que ela tem com essas mulheres, ela tem observado a necessidade da esposa do obreiro. Deixa, né? Deixo. Então... A esposa do obreiro ter esse espaço de escuta, porque muitas vezes o próprio esposo não está preparado para compreender a demanda da mulher, que também por sua vez amarga uma responsabilidade, é cobrada, filho de obreiro cobrado. As pessoas acham que filho de obreiro, de pastores, tem que ser um protótipo da perfeição, que não tem falha, não pode ter erro, um pastorzinho, e isso tudo gera conflitos internos. Então hoje o livro de pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, isso é comum encontrar. E também existe uma outra tendência bem interessante, nós enquanto igreja, tudo levar para o mundo espiritual. É Deus ou é o demônio? Na verdade não é. O ser humano é composto de emoções. Nós temos alma, a sede de nossas emoções. E ter esse espaço, essa referência, quando o Senhor coloca que alguém liga querendo uma ajuda, ou aquele momento quando o Senhor ministrou, ele foi decisivo para uma tomada de decisão, isso mostra como é vasto o campo de necessidades que existem para as pessoas se referenciarem. Às vezes acontece, pastor Luiz, assim, você falou no WhatsApp, mandou uma mensagem dando aquela decisão, a pessoa pergunta para você, posso passar essa tua gravação para o fulano, para o Beltrano? Acontece muito disso, né? A pessoa está com uma situação difícil, e por incrível que pareça, às vezes um pastor mesmo está com uma situação difícil, que está sofrendo uma demanda de alguma coisa ali e não sabe resolver aquele problema e acaba pedindo ajuda e às vezes pede autorização para que ele possa usar a tua voz para resolver aquele problema. E essa busca de ajuda, pastor, vai dizer para o senhor e para todos que nos acompanham, isso não é vergonhoso, é o momento da depressão de ninguém, porque nós, enquanto obreiros, nós somos uma enciclopédia, detentor de toda a resolução de problema. Tem coisas que nós temos que compartilhar com alguém, pedir ajuda, e como o senhor disse há pouco, isso é uma massa mesmo. Deus, assim, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele potencializou e chamou cada um para um chamado específico. Nós não somos mestres e doutores em tudo. Então aquilo que eu não domino, não é vergonhoso eu pedir ajuda para quem Deus de repente confiou aquela responsabilidade. E a gente observa que existe muito entrave, sabe? Muita barreira mesmo. Essa é a verdade bem clara. Maravilha. Começa a ficar bacana no momento aqui, se a gente deixar, né? Imagine se estivesse no Facebook, tivesse uma live, imagina que estaria fervendo, né? Porque o povo participa mesmo, né? E fazem perguntas, e a gente está acostumado com isso e sabe como é que ferve, né? Uma pena que nós não estamos numa live aqui, que a ideia era essa, né? Mas vamos fazer uma live outro dia, um momento específico, fazer uma live para a gente ficar aí umas 2 horas atendendo, né? E muitas pessoas podem entrar, perguntar, fazer os seus questionamentos. Maravilha, então nós estamos aí nesse momento especial, descontraído aqui, estamos conversando um pouquinho sobre as questões familiares. Bem, pastor Luiz e irmã Indiane, a gente está aqui também com o objetivo de falar um pouquinho sobre um dos capítulos do livro sobre o marxismo cultural, os desafios da igreja e família contemporânea. E um dos pontos que eu queria observar com vocês aqui, e vamos entrar já nesse assunto, porque eu poderia falar muito sobre o Estado aqui também, né? Mas o tempo passa muito rápido e a gente precisa falar um pouquinho. Então nós estamos aqui nesse momento especial, aqui falando um pouquinho sobre a obra Marxismo Cultural e os desafios da igreja e família contemporânea. E, irmã Diana, eu queria falar um pouquinho contigo sobre agenda de gênero. Estudando a história, a gente vê que isso vem em virtude das filosofias de Karl Marx, né? Que Karl Marx ele
Ele viu a família como algo endêmico, algo ruim. Porque o que Karl Marx fazia? O Karl Marx queria implantar uma ideologia de derrubada da burguesia, do capital, e sempre aquela ideia que tem os socialistas, comunistas, que é o seguinte: levantar o proletariado, levar o governo e derrubar o capital, né? A gente sabe que isso é bem utópico, nunca deu certo no mundo todo. Em todos os lugares que implantou esse tipo de governo, a população se tornava escrava. Vocês podem ver que na Revolução Russa, quando você pega a história de Lenin, pega a história de Joseph Stalin, eles praticaram até o feudalismo de volta. Quando eles acabaram sendo senhores das terras e as pessoas tinham que trabalhar para o governo, isso era um processo de feudalismo. E você vai ver que a escravatura funcionou nesse período, muita gente morreu. Se você pegar a história de Joseph Stalin e de Lenin, eles mataram horrores, mais de 7 milhões de pessoas morreram nesses períodos, né? E sem falar o caso de Hitler, né, que seguia mesmo tanto o nazismo como, eu esqueci o movimento lá da Itália agora, meu Deus, nazismo e fascismo. Tanto o nazismo como o fascismo, eles seguem a mesma linha. O que Lenin, o que Joseph Stalin fez na Revolução Russa, são as mesmas coisas. O nazismo e o fascismo, no caso do fascismo, é um filho bastardo do comunismo. Então, a gênese da coisa, a filosofia é a mesma. Então, tudo vem de Karl Marx, a ideia de desconstruir a família. Quando você estuda a história da jornada da ONU, desde a década de 60, você vai ver todos os encontros da ONU, no Egito, enfim, vários outros países do mundo, todos os encontros que teve uma leva de apologistas do marxismo, que vinha junto quebrando os paradigmas familiares, a ideologia aí de aborto, de homossexualismo, isso é antigo. E todos esses encontros da ONU, eles estiveram nas bases do poder da ONU, tentando com os delegados fazer aí a manobra. E quando eles tentavam fazer aquela distinção de sexo, por exemplo, que a mulher um estilo de vitimização, né? Isso é uma ciência, a ciência da vitimologia. Eles fizeram isso com as mulheres americanas na década de 60, as mulheres que eram mundoca, as senhoras, aquelas mulheres poderosas que tinham governantas no lar e tudo, e eles conseguiram pôr um sentimento de um vitimismo nelas. E isso gerou nas mulheres americanas e gerou no mundo. Você pode ver que de 15 anos para cá, os adolescentes estão sofrendo a mesma vitimização. Isso é cultural. Você pode ver que adolescente quer se matar, que está infeliz, tem tudo, mas está cortando os pulsos, quer se matar. E você deve conhecer muito bem esse caminho aí. Isso é uma ciência que o marxismo colocou isso aí, a cultura marxista. Mas junto com a agenda de gênero, eu até me lembro de um escritor, de Cleo Kaustan, que foi um escritor do Comunista Nu. Ele era um excelente agente do FBI e ele conhecia as vísceras do comunismo. Então ele escreveu sobre a agenda de gênero e ele coloca vários pontos que conseguiram chegar lá. Então o que a gente vai entender de agenda de gênero? O seguinte: quando eles tentavam fazer essa diferença de sexo, pesava o termo, então eles pôs gênero, mudou o termo, e com esse termo ficou sutil. Então a gente tem que cuidar muito da cultura marxista, muita coisa é sutil. Sutileza. Você vê isso no mundo da psicologia? Sempre as coisas vão se impregnando sutilmente, né? Tudo de forma bem, como tem invisível, mas elas vão ali. E depois os reflexos de tudo isso, né, pastor? Que vai querendo romper com aquilo que foi estabelecido, né? Vai desconstruindo vagarosamente, né? Vagarosamente. Então a agenda de gênero é uma coisa que funcionou. E onde desagou isso? Ao longo dessas décadas, hoje nós vemos com muita clareza toda a agenda do marxismo, e por que não dizer do projeto comunista, funcionar religiosamente. E a prova disso, pastor José, é que essa desconstrução dessa identidade, porque na verdade não é só a mudança do termo, do fonema. Existe uma desconstrução
uma desconfiguração da proposta original. Que a proposta original é o quê? Voltemos para o princípio. Deus criou aquilo que é perfeito. Criou o macho e criou fêmea. Deus fez aquilo que a sua inteligência levou. Porém, essa desconstrução reflete hoje na sociedade nossa, onde já não se pode, por exemplo, através de leis, enfim, de tudo aquilo que esse aparato legal que se alterou, já tem termos que substituem essa construção. Hoje, por exemplo, tem termos como cuidadores, como já querem abolir a figura do nome pai e mãe, de certidão de nascimento. Isso tudo é essa ideologia marxista. E como eles chegaram lá, né? E chegou de uma forma sorrateira, igual ela coloca. De uma forma que não, estamos só apenas desconstruindo para que esse indivíduo tenha o seu papel social reconhecido, tenha a sua identidade reconhecida por toda uma sociedade, independente se ele quer ser menino ou quer ser menina. A ponto que, há pouco tempo, todos foram prova disso, que por força de instrumento legal, quiseram deliberar para que as câmaras de vereador, por exemplo, legislassem sobre identidade de gênero, se poderia ser chamado de menino, menino, a ponto que, por exemplo, uma escola pública deveria ter um banheiro para meninos, meninas e um banheiro para pessoas que tivessem definição, onde o adolescente com seus 14, 15 anos pudesse, na sua auge adolescência, que é uma fase de transição para as suas decisões da vida adulta, ele deliberasse se queria ser menino ou menina. Então essa ideia marxista de desconstruir não é meramente tirar o monopólio dos burgueses, não é meramente tirar o capitalismo de evidência. A gente percebe que tem toda uma ideologia já de uma força espiritual querendo confrontar um princípio sagrado e santo, que é a família constituída e criada por Deus. Veja então, pastor Luiz, como esse projeto, a famosa agenda de gênero, né? Ela atingiu seus objetivos. Vamos citar aqui, o nosso tempo passa muito rápido, mas vamos citar aqui os pontos que eles conseguiram chegar. Mas tudo isso vai gerar de uma gama de discípulos de Karl Marx, que na verdade eles vão desenvolver aí a partir da década de 30, 40. Você vai ver escritores como Theodor Adorno, por exemplo, que ele e Maximo Horkheimer que vão escrever ali, vão entrar no mundo da sociologia, e eles tratam a sociologia da música, e eles percebem que pela música eles conseguiriam quebrar toda uma linha patriarcal do mundo judaico-cristão. A própria música, que eles mudassem o seu sistema, eles criariam uma geração mais emotiva e menos racional. Isso foi na mosca, acertaram direitinho. Eles usaram isso de forma terrível. Eles tiveram dificuldades porque eles queriam usar a música de uma forma, e o nazismo e o fascismo usou a música, usou a própria arma deles para fazer da música um comércio, né? Inverteu a situação toda. Mas a música, ela veio quebrando paradigma, quebrando cultura, quebrando comportamento. Se você voltasse 40 anos atrás, você ia ver a linguagem do jovem de 40 anos atrás, ela era mais puritana. Você não via o jovem falar palavrão, você não via eles falar palavras de baixo calão. Era uma linguagem mais puritana. Hoje, a linguagem ela ficou muito suja e sórdida. Então você veja que a música trabalhou nisso. E a gente poderia citar outros, por exemplo, em relação à mulher, por exemplo, se você pegar Simone de Beauvoir, na década de 40, não quero errar aqui em datas aqui, mas pega Simone de Beauvoir, que na década de 80 as matérias dela estavam em ebulição, estavam nas universidades, e quando você estuda Simone de Beauvoir, primeiro e segundo sexo, você fica horrorizado. Eu, sinceramente, é um livro difícil de ler, muito difícil. Pessoas que não tiverem habilidade de interpretação de texto não conseguem, porque a linguagem ela é muito profunda. Ela usa a biologia, a sociologia, a história, os clássicos, e ela consegue trazer isso, desconstruindo os discursos de padres famosos, de pastores famosos. Ela desconstrói e consegue pôr a mulher com uma certa... Como é que eu vou dizer isso aqui? Porque a mulher e o homem, eles não têm repugnância um do outro do ponto de vista físico,
do ponto de vista das apetências sexuais, mas do ponto de vista comportamental, sociológico, ela consegue pôr uma repulsa, ela consegue pôr um conflito entre eles. Aí você entende o porquê do aumento do feminicídio. Qualquer pessoa que lê detidamente Simone de Beauvoir vai entender o que aconteceu nas universidades de umas décadas para cá. E você vai entender por que o aumento do feminicídio, principalmente no Brasil. Você vai entender com mais precisão o porquê do aumento do divórcio, porque não só Simone de Beauvoir, mas Judith Butler e outras, elas pregaram muito a intolerância no ambiente conjugal. Aí você começa a entender o que está acontecendo hoje na igreja. E aí sobra para você, sobra para você, sobra para nós que somos pastores. Eu observo, pastor, que todos esses pensadores, esses filósofos que têm levantado ao longo da história da humanidade, principalmente os que vêm dessa forma marxista, a essência de toda a proposta filosófica deles é uma libertação. Só que o que me chama a atenção que essa libertação, isso é uma libertação de uma dor, um conflito interno deles. E a partir daquele conflito interno, essa libertação, eles como formadores de opinião, eles generalizam como se todo mundo sentisse aquelas mesmas emoções, todo mundo compactuasse aquelas mesmas ideias. Aplica o vitimismo, ciência do vitimismo. Exatamente. E com isso, aquelas pessoas que de repente identificam com aquela mesma situação, ele passa a ser um seguidor, um replicador desta ideia, deste pensamento. Então, a gente observa que toda ideia que prega essa, entre aspas, libertação, existe uma causa pré-estabelecida. Se você parar para analisar o contexto do porquê, de onde vieram, e principalmente, agora reside uma coisa mais interessante, nós estamos falando de família. Por que a família tem sido, nesses pensadores, desses filósofos, sempre um entrave? Por que eles pregam essa libertação? Com certeza, viveram dentro de um contexto família, onde essa forma de origem trouxe, enfim, algum desconforto, algumas decepções. Deixa eu pegar um zoom aqui para eu falar sobre isso. Lembrando que Karl Marx vai dizer o seguinte: matrimônio é igual a patrimônio. E ele começa por aí, tentando desconstruir a questão da formação familiar. Quando Karl Marx diz que matrimônio é igual a patrimônio, é mais ou menos assim. O Luiz casou, então ele já começou a ficar riquinho, porque ele já tem uma mulher que, em tese, seria uma espécie de patrimônio. Aí o Luiz engravidou a esposa, ele ficou um pouco mais riquinho. Porque o que Karl Marx vai desconstruir aqui é que na ideia do patriarcalismo, aquele pai que tinha um monte de filhos, que aí o cidadão casava, construía a casa dele ali na fazenda, o outro casava, construía ali, então ficava aquele clã familiar. E toda a fonte de sabedoria era aquele patriarca. Então o que acontece? Como Karl Marx olhava a questão da opressão do capitalismo, que em tese eles pensavam isso, aí ele olhava para o movimento do feudalismo, por exemplo, tinha aquele feudal que tinha várias pessoas que trabalhavam na fazenda, todos colhiam para ele pagava porcentagem, às vezes mal e porcamente. Então, o Karl Marx vai pegar, a partir disso, ele coloca que o princípio opressor é a família. O pai é a opressão. Então, o que precisa é quebrar essa opressão, tirar esse poder do pai. Então, quando o Karl Marx vai dizer aqui que matrimônio é igual a patrimônio, ele começa a desconstruir o poder do pai. Como isso é um processo pesado e difícil, eles começaram a trabalhar sutilmente na literatura. E mais à frente, quando chegou a era avançada da TV, os desenhos animados, a Disney, por exemplo, um império satânico, pior que a Globo no Brasil. Então, você vai ver que esse império satânico desconstruiu e criou uma ideologia de matriarcalismo, ou seja, o marido vira o bobo da corte e a mãe é que sabe tudo. Você pode ver nos desenhos da Papai Pig, né? Você vai ver que o pai é sempre, ela grita com ele chama a atenção dele bem dos meninos, ele é o bobo da corte e a mãe sempre está lá em cima. Inversão de papéis. A mãe está sempre lá em cima, quando que não devia ser papel equiparado. Os dois têm poder de mando, de comando, de orientação, mas fizeram isso aqui. O
O homem virou o bobo da corte e a mulher é sempre inteligente. O desenho ensina que a mulher é que sabe, o homem não, o homem é o bocó. É o camelo, só para a cabeça. Eu vejo, pastor José, um fato interessante. Deus fez e faz aquilo que é perfeito. Família é um projeto que Deus criou e ponto final. Não saiu de um parlamento, não saiu da mente humana. Não. E Deus, ao criar a família, Ele criou uma hierarquia. E quando eu falo de hierarquia, eu falo de algo que funciona. Eu falo de respeitabilidade, eu falo de conjugalidade. E essa hierarquia estabelecida por Deus, essas filosofias, ela vem o quê? Para desconstruir o porquê. A partir do momento, por exemplo, que o Karl Marx se incomodou com essa hierarquia da família, onde o patriarca é o detentor ali da responsabilidade, da sequência a esse projeto, e que a partir de então dá uma ênfase agora à mulher como a figura principal, ele desconstruindo isso, não é simplesmente o monopólio de passar o conceito de família, ou de herança, ou de riqueza. Ali está trabalhando o quê? A inversão de papéis, a ponto que a nossa sociedade hoje vê o quê? Hoje, para constituir uma família, se você fizer uma enquete, defina a família, você vai encontrar quem vai responder. Família é uma constituição de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. Então, o modelo... Esses novos arranjos de papéis familiares é complicado. É resultado do quê? Destes pensamentos que têm por objetivo o quê? Desconstruir aquilo que é perfeito. E o que Deus fez é perfeito, e pode vir a teoria que vier, o filósofo que for, não vai conseguir desconstruir um projeto que foi criado por Deus. Olha aí que interessante, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né? O tema família é muito interessante. Muito interessante. E todo dentro, como o Luiz coloca aí, de todas essas desconstruções, vai gerar famílias quebradas, rompidas, e os seus indivíduos, que é fruto desse meio, vão gerar toda essas aberturas, né, para não ter uma base coerente, correta, né, que nós temos. Tanto é que a ideia marxista o quê? A gente sempre cita, pelos nossos treinamentos, que a família é a célula máter de toda uma sociedade. A ideia deles é desconstruir isso. Porque quando ele culpabiliza a família, ele está querendo dizer o quê? A família é culpada. Então, de tudo aquilo que deu de ruim, é a família que é culpada. E, na verdade, quando eu desconstruo aquilo que é perfeito, eu, logicamente, vou construir o quê? Uma família fraca, e eu vou gerar o quê? Gerações fracas. Ou seja, aquilo que foi feito com um ideal, com um propósito perfeito, ele acaba se perdendo ao longo da história da humanidade. Que é essa proposta marxista. Desconstruir. Você está acompanhando aqui um debate sobre marxismo cultural. Você que chegou agora e está acompanhando aí, você está acompanhando uma matéria sobre o marxismo cultural. Eu quero lembrar aqui que dentro dessa linha de vários mestres da filosofia do marxismo, existe uma gama muito grande de escritores, de grandes escritores nesse contexto, que eles trabalharam exatamente para a perversão moral, porque uma das formas de derrubar o patriarcalismo e o cristianismo é a perversão moral. Quando o marxismo cultural tenta, com os Estados Unidos, derrubar a moral dos Estados Unidos, eles queriam dizer o seguinte: os Estados Unidos, que era basicamente cristão, foi fundado em cima da Bíblia através dos que vieram da Inglaterra, né? Desde o tempo dos anabatistas, né? Quando cruzaram para o outro lado e encontraram a terra prometida, para eles era a Nova Jerusalém. A América do Norte ela foi fundada em cima de fundamentos bíblicos. Então o ódio era tão grande desse projeto marxista que teria que derrubar a moralidade. E Herbert Marcuse vai dizer o seguinte: faremos o Ocidente tão corrupto ao ponto de feder. Aí você vai ver que a Europa ela realmente fedeu do ponto de vista da moral. E eles conseguiram fazer isso com os Estados Unidos. A ideia era o seguinte: queremos fazer com que as igrejas abracem o homossexualismo, que sejam mais liberais e que a sociedade americana ande de mão dada com esse mundo hoje do movimento LGBT. Né? Então, você veja que essas coisas elas foram acontecendo paulatinamente. Outra coisa que acontece no marxismo cultural é a pregação do antagonismo grupal. Existe um escritor chamado Saul Alinsky. Ele vai usar o personagem Lúcifer, e ele vai dizer assim: Lúcifer,
ele se rebelou no céu e criou seu próprio reino. Então você pode ser antagônico na sociedade, você pode discutir grupos, faça dentro de casa mesmo, as pessoas são antagônicas, não entram, não confluem no mesmo ideal. Então quando você pega, por exemplo, as matérias de Salmo Alinsky, você vai ver que ele prega o antagonismo, é muito parecido com os mandamentos do Decálogo de Lênin também. Ele tem lá uma série de elementos que mostram o antagonismo social. Com isso, ele vai dizer, olha, você tem essa verdade, mas eu tenho a minha verdade, então eu me antagonizo com você, eu discuto a minha verdade, você é dono da sua verdade, eu sou dono da minha. Você cria o teu reininho, eu crio o meu reininho. E aí ele vai embasar isso em Lúcifer, que Lúcifer criou o seu reino se rebelando no céu. Você veja que negócio terrível. Então, mais ou menos assim, cria o teu reino, se rebela. E essa ideia de cria o antagonismo. E essa informação antagônica de grupos pequenos, cada qual defendendo a sua ideologia, a sua bandeira, isso enfraquece família, enfraquece uma nação, um mundo. Essa proposta, ela sempre tem um olhar de depreciar, nunca de somar, de fortalecer, mas de realmente. Veja só como isso é maligno. E hoje, se você pegar no Brasil, você vai entender isso assim de forma muito, muito visível, muito explícita, a ideia do antagonismo grupal. Dentro da igreja existe um antagonismo terrível. As pessoas não confluem no mesmo ideal. Foge totalmente do que a Bíblia diz, Paulo diz, né, que nós somos um corpo, nós seguimos o mesmo ideal, tudo em comum, né? Acabou. Hoje a gente tem dificuldade de levar as pessoas num comportamento comum, todos no mesmo ideal, no mesmo sentido. Então isso tem um fruto chamado cultura marxista. Não se trata só de um poder político, de um partido, não. É de um processo cultural que ao longo dos anos foi plantado. Como veio, por exemplo, as quebras de paradigma, por exemplo, a castidade para o casamento, são coisas que acabou, né? É uma coisa que hoje você não consegue nem falar sobre isso, ficou até ridículo falar. E foi quebrando a castidade do casamento, a pureza da moça, o rapaz já não respeita mais a moça, eles têm um linguajar chula dentro da escola, aprendem um monte de coisa. Então a gente vai vendo que, vagarosamente, essa filosofia marxista, essa cultura marxista, ela vem tornando a família um ente depreciado, né? Karl Marx achava que a família seria um ente opressivo e que precisava quebrar isso, quebrando a autoridade paterna, né? Aí vem a inversão do patriarcalismo, já falamos de patriarcalismo para matriarcalismo, e aí as doutrinas, né? Eu poderia citar outros autores aqui, como Bertrand de Russell, que é uma outra praga do ambiente do marxismo. Eu até aconselharia as pessoas que querem desenvolver no assunto, que a procura no meu livro, aí na parte da biografia, todos esses livros são clássicos, interessantes de você estudar, apesar da nocividade dessas matérias, mas é isso que seu filho, que a sua moça, que o seu rapaz, que o seu menino, a sua criança, aprendeu na escola. Aquela professora que é marxista, ela ensinou isso. Eu me lembro, há um tempo, dando uma aula para a família, e eu falei muito sobre a desconstrução marxista da família. Aí uma moça, uma professora da igreja, chegou para mim e disse: pastor, o senhor fala tanto quanto o marxismo, mas o senhor fala muito mesmo. Ela até meio nervosa, assim, meio arrepiada, né? Eu falei: tá bom. E eu queria que o senhor falasse para mim sobre o marxismo, eu quero entender. Daí eu falei: senta aí, vamos conversar. O que você entende do marxismo? Eu entendo do marxismo, que fez coisa boa. Karl Marx lutou contra a burguesia, contra o capital, derrubar o capital, levantar o proletariado e tal, e parou. Eu falei: mas tudo isso você sabe de Karl Marx? Porque eu sei de Karl Marx. Então você está na beira da praia. O marxismo é um universo, é um oceano. E aí eu comecei a explicar ela, mostrar a desconstrução do casamento, a castidade, essa sexualidade da infância, tirar a pureza da criança. E ela ficou horrorizada com aquilo. E aí ela disse: pastor, eu não quero ser assim. Ou seja, ela tinha uma admiração por Karl Marx, mas de repente
Que ela viu que a filosofia não é só aquela coisinha, e esse é o mal. Na escola se aprende isso, né? O Karl Marx, ele tentou livrar o pobre da mão opressora do rico, e na verdade isso é uma grande no oceano. Permita, pastor Gessé, fazer uma pergunta para o senhor como pastor, que pudesse até não só responder para a gente, mas para os nossos ouvintes. Hoje nós observamos que nossos filhos, enfim, nossa família, sofrem influência de tudo isso que o senhor cita e muito mais. Hoje é a televisão, as redes sociais, enfim. Nós, enquanto igreja, será que não é o momento de igreja acordar e realmente abrir espaço para essas discussões? Porque nós não estamos dentro disso. O nosso filho é o mesmo que vai frequentar a universidade, a escola, vai deparar com toda essa gama de informação. E a igreja, será que em algum momento da sua história ela simplesmente não cruzou o braço e deixa a água correr? Será que não é momento de ter um despertamento? Essa é a pergunta que eu faço como um líder religioso, um pastor que, enfim, que conhece essa realidade bem de perto. Será que não vale um despertar dos nossos líderes, então? A igreja realmente fazer o seu papel com mais afinco e chamar essas questões para o debate? Eu diria que nós estamos com uma necessidade premente, urgente, porque, veja bem, hoje se está vendo normal na igreja, moças bonitas na igreja, lindas, maravilhosas, começa a namorar um rapaz e de repente chega para você e fala, pastor, sábado que vem nós vamos casar no cartório. Você vai casar aqui? Não, eu vou me casar com fulano, já está. Você vai casar? Eles não procuram mais o pastor para fazer um noivado, não buscam aconselhamento. Outra coisa, as moças estão perdendo aquele sonho de noiva, de entrar de noiva na igreja, vestir um vestido de noiva. Quem está tirando isso delas? Nossa formação judaico-cristã ensina que a moça ela precisa ter esse sonho de se casar, dar essa honra para a família. Não, ela pega um rapaz aqui, vai ali no cartório, casa, e aí pega o pastor, como se o pastor fosse uma marionete. Vai lá, pastor, nós queremos sua bênção agora. Entende? E tem pastor que se dá a esse desfrute aí. A pessoa usa ele como se fosse um guru, um pai de santo, a pessoa que está tudo trabalhado, irmão. Abençoar alguém que já bagunçou tudo, vai lá, não pediu uma orientação, não pediu conselho, nem pediu para os pais, os caras já fui lá e quer a bênção do pastor. Pera lá, isso não é amuleto, meu irmão. Então, isso é fruto do marxismo, porque na escola desconstruiu a ideia do casamento. Aquela ideia de se casar, a escola desconstruiu, a universidade desconstruiu isso. Que isso? Não, vai lá, vai fazer sexo e tá, depois você junta lá, vai lá em casa e acabou. Isso deu certo bem, isso não deu, não tem nenhum problema. Se separa, se divorcia, divórcio tem mesmo. Então os pastores hoje viraram marionete dessa nova geração. E eu nem pego firme disso aí, Mariana, eu tenho dito o seguinte, seu casamento é um casamento honroso, está feito tudo direitinho, tem meu apoio. Vamos agendar a igreja, vamos fazer teu casamento. Se é uma coisa bagunçada, aqueles casamentos que está tudo bagunçado, não conta comigo. Nós participamos, pastor Gessé, eu e minha esposa, representando o Paraná, do primeiro fórum nacional que a CGDB promoveu em torno de família. Foi na cidade de Imperatriz, do estado do Maranhão. Sim. Passamos 3 dias ali com cada representante de cada estado, lidando com problemas de família, para a gente criar um projeto nacional para, enfim, apresentar para as nossas igrejas. E, dado o momento, foi nos apresentada uma pesquisa. Lógico que toda pesquisa, tanto ela vai para menos, como pode ser até para mais também. Mas a pesquisa indicava que, em média de 60% a 70% do jovem que hoje toca na igreja, que participa dos grupos, que tem, enfim, uma carteirinha de membro de uma instituição religiosa, ele possui uma vida sexual ativa. Eu uso dizer, às vezes, que os adolescentes, às vezes, fazem mais sexo do que a própria mãe, do que o próprio pai. É incrível, eles têm uma vida ativa, sexualmente ativa. E, o que é pior, às vezes, com o consentimento dos pais. Sim. É isso aqui, mas... Da onde vem isso? Ideologia sou dono do meu corpo. Mais ou menos isso. Começa precocemente se envolver em uma coisa que ele não tem a maturidade emocional para lidar. E para quem sobra?
sobra. Para a vovó, cuidar do netinho prematuro. Para a creche, ou sobra, pior ainda, viu? Sobra para a cadeia, o cemitério, que vai As levar... famosas FEBEMs, tem As esse negócio. porque é esse público que o crime adota, é esse público que a prostituição adota e que o cemitério adota, que os presídios adotam. Lamentavelmente, essa é a cultura marxista. Hoje no Brasil está bem fácil você tirar um retrato no Brasil, ver esse desvãos nas ruas, falta de respeito com os governantes, com o presidente da República, com os pastores. Dá para ver que tipo de geração nós estamos vivendo. Uma geração de formação marxista. Pastor, nós temos 2 pontos aqui para desenvolver e já estamos chegando ao fim do nosso momento aqui, mas eu não posso sair daqui sem falar 2 coisas. Primeiro, a profecia de Joseph Stalin em relação à América do Norte. Quando Joseph Stalin viu que a América do Norte estava florescendo no Evangelho, num ambiente pós-guerra, estava trabalhando aquela depressão da população na época, foi um ambiente pós-guerra que muita gente estava sofrendo, e o Evangelho crescendo naquele ambiente, né? Aí você vai ver que dentro desse ambiente, Joseph Stalin olhava para a América do Norte e dizia: nós temos que derrubar a América. Como ele vai derrubar a América? Aí ele vai dizer o seguinte: a famosa profecia de Joseph Stalin é o seguinte: a América é um corpo, a sua saúde é um tripé. Aí ele coloca lá: a América é patriotismo. A América, ela tem moral. A América é espiritual. Então ele vai trabalhar essas 3 colunas. Se nós derrubarmos o patriotismo, derrubar a moralidade e a espiritualidade, a América se implode por dentro. Mas quando Joseph Stalin viu isso, o projeto satânico e tudo isso, não era só a América, eram todos os países ancorados na América do Norte. Nós fomos a rodo junto. Nós fomos levados junto. Então, as profecias de Joseph Stalin funcionou direitinho. Por quê? Não foi muito longe, eles perderam o patriotismo. O Brasil aconteceu a mesma coisa. Na minha infância, a gente cantava o hino nacional. Orava para entrar para a escola, para a aula. O Brasil perdeu o hino nacional. Parou de amar sua pátria. Quando você para de ser patriota, você começa a criar problemas no seu país. Outra coisa que acontece é a moralidade. Quando você perde a moralidade, sua casa enfraquece, o país enfraquece. E por último, o golpe fatal do comunismo, essa linha satânica, era a moralidade. Se nós derrubarmos a moralidade, a América se desaba. Aí você vai ver o Antônio Gramsci, que quem conhece bem o Gramsci, nós sabemos o que estou dizendo. O Antônio Gramsci vai dizer o seguinte: mas nós temos um problema para derrubar a moralidade, tanto da América como dos países da América Latina, dos países cristãos. Os pastores, eles são um entrave para nós. Os pastores, eles orientam o rebanho e o rebanho os segue. Ou seja, eles dão as regras bíblicas, e quando você vê um homossexual bravo numa das reuniões de direitos humanos, pegando a Bíblia, dizendo: isso aqui, quando não acabar com essa desgraça, esse conceito mofado, etc., ele está exatamente nessa linha: acabar, derrubar o cristianismo. E Joseph Stalin conseguiu alcançar a sua profecia. Chegou à América do Norte, ela declinou espiritualmente. E o mesmo vem acontecendo com o Brasil. Nós nos declinamos em vários aspectos. É muito comum você ver jovem falar mal do país. Se você fala mal da sua própria casa, você vai triunfar. Bem, me permite uma parte da tua colocação, e no contexto religioso, eu sei que é um tema para você depois explorar dentro dessa tua série, mas eu observo que a liturgia, ela foi a porta de entrada para justamente uma plataforma para que pudesse então tirar o foco da atenção, porque a gente vê que pela liturgia, dentro da música, se desconstruiu tudo. Aí vem para que realmente perde essa referência de respeitabilidade de liderança, de a formação de pequenos grupos, enfim, para que justamente pudesse atingir essa preocupação que é o quê? Eu tirando o pastor que orienta, o pastor que conduz, deixando cada qual no seu grupinho, cada qual paz, amor e etc e tal, eu vou estar enfraquecendo o contexto espiritual. Aí entra a fala de Antônio Gramsci, que vai dizer o seguinte: a gente precisa formar marxistas dentro da igreja.
líderes, pastores com mentalidade marxista. Porque daí aí ele vai dizer o seguinte: fazendo isso, a igreja implode por dentro. Ela por si só ela implode. Veja como o negócio é muito maligno. Mas, irmã, nós vamos encerrando aqui. Eu só queria citar aqui algumas metas da agenda de gênero, por exemplo. Como, por exemplo, são várias metas, mas vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, a número 2 aqui, afastamento dos filhos do seio materno. Isso tem sido um problema. Você, como psicólogo, deve enxergar isso com muito mais clareza do que a gente que não trabalha dentro dessa área. Fica em falta, né? Uma ausência no início de mais necessidade. Eu falo assim, quando a criança, essa questão, a ausência do seio materno, o ser, né, o indivíduo, quando chega ao mundo, o que ele mais necessita é desse afeto, desse acolhimento. E ele precisa receber ainda mais do que o próprio alimento biológico. Seu corpo, né, seu corpinho frágil necessita de cuidado. Então, a ausência desse seio materno, a ausência desse acolhimento, desse aconchego, de quem realmente vai poder formar esse novo ser humano, as consequências, pastor, a gente são dramáticas, né? Incalculáveis. A minha filha está lançando um livro, ela escreveu uma matéria sobre epigenética, o desenvolvimento do meio ambiente familiar, e é um assunto fantástico. E ela traz algumas pesquisas que batem frontalmente com esse assunto. Porque qual é a ideia do marxismo aqui? Isso aqui é uma ideia marxista, e pouca gente percebe isso, né? A ideia de afastar a criança do seio materno, porque a mãe é uma fonte de filia. Ela produz um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da ligação, do abraço, do afago. Quando Paulo vai dizer assim, que nós chegaríamos num tempo que teríamos jovens sem afeto natural, parece que Paulo acabou de escrever, a tinta nem secou. Porque ele está vendo perfeitamente essa criança que a mãe estava grávida, mal tirou a criança do ventre e jogou na creche. A criança não teve acesso ao seio da mãe, ou seja, o elo de filia foi cortado. E aí se explica um pouco esse afastamento, essa frieza social, essa dificuldade quando chega na adolescência e querem se matar, não estão contemplados, não se sentem felizes, exatamente por esse ambiente. E não foram para ser simples no momento que as coisas assim, pode ter em alguns pontos ser recuperado, até pode, quando a pessoa já toma consciência daquilo que faltou lá atrás. Porém, quando é colocado no momento certo, né, o ser indivíduo ali que necessita desse afeto, mães, né, porque de repente o teu seio não pode amamentar, aí a relação, né, porque também às vezes, eu não amamentei, então isso ficou em falta do meu filho. Não, é a relação essa filia que foi estabelecida. Isso, o próprio aconchego. E isso, então depois vai realmente dar com que esse indivíduo deve ser, né, desconstruído na sua... O que fazer? Você como uma psicóloga, como a gente pode aconselhar uma mulher que disputa jornada de trabalho, ela enfrenta a jornada de trabalho fora e em casa, aí essa mulher depende da creche, como é que ela deve fazer para compensar isso? Porque não tem volta. Desde a Revolução Francesa, desde o momento que os capitalistas começaram a ver a mulher como um objeto de capital, mão de obra mais barata, que poderia disputar o mercado de trabalho, baixou o salário do marido, trouxe a mulher para o mercado de trabalho. O que fazer nessa situação? Qual o conselho, como mãe, o que você explica para as mães nesse sentido aí? Pastor, o contexto bem colocado, não há mudança, não tem como mudar essa realidade. Tem como? O ideal é que essa mãe estivesse mais presente, né? Isso evitaria muitas coisas, né? A presença mais um tempo de maior acompanhamento, saber onde esse filho está indo, aquilo que está ouvindo, aquilo que está lendo, entender as consequências que podem estar sendo semeadas, né? Essas ideologias na sua mente. Então a falta da mãe mais tempo em casa gera, enfim, inúmeras consequências. Porém, queridas mães que estão aqui nos assistindo, o tempo que você tiver tem que ser de qualidade. Se você chegou no lugar que eu queria pensar, né? O problema é a qualidade do tempo. Às vezes essa mãe indiana me sofre porque eu sofro porque eu preciso sair para buscar uma ajuda financeira para somar com o orçamento familiar. Mas é um tempo que resta, você precisa se desprender de
orientações para o seu filho, seja uma criança, seja um bebê, seja um adolescente, seja um jovem, ou seja, até propriamente para o seu esposo. Você precisa ter um tempo de qualidade, que ele seja 5 minutos de extrema qualidade, de extremo olhar. Precisa as famílias, os integrantes da família, nós precisamos se olhar nos olhos, se importar com o que o outro está sentindo, com o que está passando, porque ela está tendo muito afastamento dentro da relação familiar, porque não se importa com deixando o mundo criar. Essas ideologias são implantadas numa mente que é fértil. A mente do ser humano é muito fértil. Então a gente tem que tomar cuidado e entender que é um grande risco quando você não se importa, não olha nos olhos, não tem um tempo, pode ser poucos minutos, mas se ele for de extrema qualidade, o outro vai se sentir importante, vai saber que ele tem um amor, né? Ele tem a pessoa que se importa, e isso vai fazer uma grande diferença no seu desenvolvimento, na sua vida, nas suas escolhas. Olha, como disse Paulo, tempos trabalhosos, né? Como resolver isso se as meninas que casam hoje não têm esse preparo? Como é que ela vai produzir isso para os filhos, né? Você não dá aqui que não tem. Então é uma situação complicada. O caminho é muito ensino, muitas palestras, as igrejas investirem, né, sobre isso, porque a escola não vai investir. O Estado investe na degradação. Então, o nosso mal é quando nós nos tornamos dependentes do Estado. Aí o Estado nos pôs em situação difícil. Então, só para entender aqui, olha, uma das propostas da cultura marxista é o seguinte: afastamento dos filhos do seio da família, mantendo o tempo integral nas escolas. Oh, mas esse negócio é coisa boa. Desde quando que é uma coisa boa? O braço da babá, o braço da professora da escola não é melhor do que o da mãe. Então isso é uma utopia. Mas hoje não tem como voltar atrás. O que precisa, como disse a doutora aqui, é dobrar os cuidados. Outro ponto aqui que a gente vai acelerando aqui, para encerrar, o terceiro ponto aqui nas metas do comunismo, na agenda de gênero, é o seguinte: comandar o movimento feminista. Cuidado, mulheres que às vezes se colocam, até mulheres cristãs que se colocam como feminista. Você lutar pelos ideais femininos é uma coisa, e você lutar pelos ideais feministas é outra coisa. Porque o movimento feminista está envolvido em amor, está envolvido em homossexualismo, lesbianismo, está envolvido em liberdade sexual, prostituição, uma série de elementos aí, né? E entre eles aí, por exemplo, o aborto é uma das coisas cruéis. Então, não confunde aí movimento feminista com o fato de lutar pelos direitos do gênero feminino. É uma coisa que precisa pensar. Outra coisa aqui, a meta número 4, comandar os movimentos ambientais, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas já sabe que o marxismo, ele trabalhou de todos os meios para crescer. Número 5, apologia ao homossexualismo. Isso é novidade para você? É um absurdo, né? É mais ou menos assim: pastor, o senhor tem que ser mais complacente. Ele não tem culpa de ser homossexual. O senhor precisa pensar sobre a comunhão dele, se participar da ceia, cantar no vocal com jovem, participar de uma orquestra, né? E o que fazer numa situação dessa? O quinto ponto é apologia ao homossexualismo. O sexto, infiltrar-se na imprensa. Hoje a imprensa, ela tomou a posição de babá. Quantos foram criados pela mamãe Xuxa, né? Pastor Luiz e irmã Ediana, uma alegria ter vocês com a gente nesse momento de descontrair. Comenta aqui publicamente, a gente volta a entrar no assunto novamente. Prometido publicamente. Promete? Eu até coloco como sugestão, pastor, a gente fazer uma live onde os que nos ouvintes pudessem participar da interação, trazendo perguntas, enfim, para que a gente pudesse realmente trazer esses temas para discutir. Então, tratado, a próxima live aí, nós vamos ter uma live sobre marxismo cultural, e esse casal magnífico, maravilhoso, vão participar com a gente. E eu quero encerrar aqui agradecendo. Vamos pegar um zoom novamente aqui. Olha, você que acompanhou essa palestra, meu muito obrigado. Não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário aí, participe com a gente.